A gente tem que começar mesmo falando de Elon Musk versus Alexandre de Moraes. Não, assim, eu fiquei É, pensando até isso, né, o Sakamoto? Olha que ponto chegamos, né? Porque é impressionante. Ele essa madrugada estava acelerado, voltou a atacar Alexandre de Moraes no X. O dono do X, né? Ele usa a sua plataforma, a sua rede social para justamente atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal e o que causa aí o alvoroço dos bolsonaristas que ficam super animados com isso, mas que ao mesmo tempo traz aí um espanto, né? Ele, nessa madrugada, o Elon Musk chamou o ministro do STF de ditador brutal, acusou Moraes de interferir na última eleição presidencial, disse que o ministro tem o presidente Lula na coleira, acusou o ministro de colocar o dedo na balança para eleger Lula, afirmou que por esse motivo o presidente não vai tomar nenhuma atitude contra ele. Também escreveu que Moraes deveria ser julgado pelos seus crimes, afirmou ainda que vai tirar os funcionários da rede social do Brasil, que precisa procurar um lugar seguro para eles. O bilionário já tinha apostado que iria desrespeitar as determinações do Supremo, envolvendo a suspensão das contas na rede social. Mas até agora ele não cumpriu aí a promessa de desrespeitar as leis brasileiras, mas segue fazendo aí esses ataques nas redes sociais. O que que isso importa, hein, ô Sakamoto? Como é que você analisa aí esse novo passo de Elon Musk? Ó, Fabiola, primeiro que até agora ele estava fazendo ataques diretos a Alexandre de Moraes, né? Estava no limite da responsabilidade. Agora ele comete um crime bem claro e bem delimitado ao dizer que as eleições presidenciais de 2022 do Brasil foram manipuladas pelo Tribunal Superior Eleitoral em benefício de Lula, né? Ele fala isso, obviamente, sem apresentar provas, provas que não existem, porque não houve essa manipulação, né, a comunidade internacional, não apenas as instituições brasileiras, mas a comunidade internacional considerou as eleições brasileiras exemplares e limpas, né? Mas ele fala o quê? Ele fala basicamente, ele acusa Alexandre de Moraes de ter utilizado a estrutura do Tribunal Superior Eleitoral para manipular a eleição a favor de Lula, né? Colocar o dedo na balança é exatamente isso. Ou seja, até agora ele não tinha cometido um crime bem claro, estava na parte dos ataques diretos ao judiciário, uma vez que ele não tinha ainda não tinha ainda desrespeitado nenhuma decisão judicial, que era o pior de tudo que ele tinha falado até agora. Ele pode os ataques, tudo isso, mas isso na verdade ele pode discutir. Mas a questão do pior de tudo que ele tinha ameaçado era descumprir decisão judicial. E sabemos que numa democracia republicana, decisão judicial se critica, judicial se lamenta, decisão judicial se recorre delas, mas se cumpre. E ele basicamente prometeu descumprir, não fez isso ainda, mas ele comete um crime ao dizer que ao acusar, né, o presidente do tribunal e, portanto, o próprio tribunal de manipular as eleições de 2022, né? Então, isso ele acaba escalando ao cometer um crime, né, acusar as eleições de manipulação. Com relação à questão de sair, né, ele vem ameaçando, eu mesmo tinha escrito ontem na minha coluna que eu tinha conversado com algumas pessoas, inclusive de redes sociais, né, de tudo isso mais. O que acontece é o seguinte, é claro que o Twitter tem uma operação lucrativa aqui, mas ele não é uma operação nem próxima do que é a Meta, que é dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, ou mesmo da operação do Google, que é dona do Gmail, do maior mecanismo de busca da internet e do YouTube. Então, o que acontece? Há uma percepção internamente no próprio Twitter de que ele tá no próprio grupo de entidades, de empresas, né, da área, né, de que ele pode também estar usando todo esse momento, toda essa justificativa, né, todos esses ataques, inclusive para justificar uma saída do Brasil. Há um tempo já se discute, o Twitter discute internamente de mover as operações de América Latina para o México, né? Ou seja, todos os países movem para o México, né? De uma vez tudo para lá, né? Para poupar e economizar. Ah, mas aí se ele for expulso, o Twitter pode ser bloqueado. Eu acho muito difícil o Twitter ser bloqueado por longo prazo como plataforma no Brasil, pura e simples, né? É claro que vai demandar de muitas coisas, isso pode vir a acontecer, etc e tal, mas ele estava avaliando de verdade a saída do Brasil. Então, de certa forma, isso aqui dá para ele uma grande justificativa, porque ele acaba saindo ou sendo saído como um paladino da justiça e da liberdade, que ele não é.
Tem muita gente, muito bolsonarista, dizendo, não, ele é o paladino da liberdade, ele vai nos salvar. Gente, vamos colocar a devida proporção do que está acontecendo. Você tem um bilionário com interesses comerciais no mundo inteiro, interesses comerciais que suplantam sua própria ideologia. Ele não tem problema nenhum de realizar negócios e não se importa que a China bloqueie o Twitter, por exemplo. Ele realiza negócios também de uma forma muito feliz com países do Oriente Médio, com outros países que têm regras extremamente draconianas de liberdade de expressão. Ele tem eles como parceiros comerciais e não se importa. Né, ele não, inclusive, há relatórios da União Europeia mostrando que depois que o Musk comprou o Twitter, a quantidade de mentiras e desinformação que atrapalha a liberdade de expressão, elas não são características, eles não são exemplo de liberdade de expressão, pelo contrário, todo esse ruído, toda essa sujeira atrapalha a liberdade de expressão porque atacam e aviltam quem está tentando fazer um debate claro na internet, e isso aumentou em uma quantidade muito grande, o bullying, o ódio, a intolerância. A própria plataforma, no ano passado, ela foi uma das mais preocupantes no que diz respeito aos ataques nas escolas. Lembra dos boatos? Então, você tinha grupos e grupos e grupos de jovens e de adultos que se reuniam utilizando a plataforma para promover ataques e mortes nas escolas. Então, não estamos falando de liberdade de expressão, estamos falando de libertinagem, né, em torno do ódio. E isso acontece. Então, o que acontece? Você não tem um bilionário paladino da justiça, você tem uma pessoa que tem interesses econômicos, que são os mais variados, que em vários lugares do mundo ele se comporta, ele enfia a liberdade de expressão dele no bolso, enquanto ele negocia economicamente. Há interesses. Ele está querendo ajudar o Bolsonaro? Menos, né? Eu acho que tem interesses econômicos, eu acho que tem interesses políticos pensando na eleição norte-americana, isso aqui como um grande laboratório de um processo eleitoral nos Estados Unidos também, né? Uma série de razões, e principalmente econômicas, né? Agora, ele pensa tudo isso? Ele pensa tudo isso. Ele acha tudo isso? Ele acha tudo isso, né? A única diferença é que o achar dele, as opiniões dele, são convenientes e oportunistas para cada situação. Terminando, vai escalar? Ele está escalando, né? Até agora, como eu falei, ele não tinha cometido um crime direto. A justiça pode vir agora pedir para a polícia investigar, o Ministério Público pode pedir para a polícia investigar por conta dessa última declaração, né? Agora, vamos esperar para ver se ele vai cumprir a promessa pior de tudo, que é descumprir decisão judicial. Se isso acontecer, fica difícil para a justiça não tomar uma atitude que deve começar com multas e não com suspensão do próprio Twitter. E aí, Josias, diante desses novos ataques, é preciso fazer mais alguma coisa? Moraes deve reagir, o país deve reagir ou deve ignorar Musk no X? Acho que ignorar não é o melhor caminho, não. Acho que devia aproveitar a desqualificação do Elon Musk para se qualificar. O Supremo pode aproveitar essa oportunidade, né? Ele fez aí essa nova incursão contra o Alexandre de Moraes, usou a sua própria rede social para chamar o Moraes de ditador brutal, acusou o ministro, que é também presidente do TSE, né, de interferir na sucessão de 2022. E, na prática, ele insinuou que o Alexandre de Moraes é quem manda no Brasil, né, porque ele disse que o ministro tem o Lula na coleira, né? Então, se essa desqualificação do Elon Musk serve para alguma coisa, é para inspirar uma reflexão da Suprema Corte Brasileira sobre a conveniência de se qualificar. No sábado, o dia em que o Elon Musk iniciou esse tiroteio contra o Alexandre de Moraes, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, estava nos Estados Unidos, em Boston. Ele participou de um encontro promovido lá por pesquisadores brasileiros de Harvard e do MIT. E estava alheio a essas diatribes do Musk, ainda não tinham sido divulgadas essas maluquices do Elon Musk. E o Barroso acertou no olho da mosca quando ele disse, lá nesse encontro em Boston, precisamos voltar a um STF que seja menos proeminente o mais rápido possível. Aí o ministro se distanciou do alvo quando ele concedeu, na frase seguinte, uma sobrevida a essa suprema proeminência do STF. Não podemos fingir, disse ele, que essas coisas, tentativa de golpe, o 8 de janeiro, que essas coisas não aconteceram. Aí o Barroso perde a mira completamente quando ele empurra
a volta a essa ansiada normalidade para um ponto incerto da folhinha. Ele diz lá, infelizmente, ainda precisamos seguir nesses processos por um pouco mais de tempo. A sequência dos processos é inevitável, até um imperioso jurídico, né? A impunidade do Bolsonaro e do alto comando do golpe, a essa altura, seria um novo atentado à democracia. Então, é imperioso mesmo que o Supremo dê sequência a esses inquéritos, a esses julgamentos. Mas a emergência institucional, ela já não se justifica. O Augusto Aras já foi para casa, os réus do 8 de janeiro continuam sendo condenados, a Polícia Federal faz o seu trabalho. Então, está passando da hora de o Supremo abrir o baú dos inquéritos sigilosos do Alexandre de Moraes. O Elon Musk, a essa altura, ele estaria pregando num Saara virtual. Se já estivesse exposta à luz do sol, a relação de todos os bolsonaristas que o Alexandre de Moraes desligou da tomada, a fundamentação que levou às exclusões desses personagens das redes sociais, um lote de boas justificativas para manter os perfis fora do alcance dos seus donos por tanto tempo. Se o Alexandre de Moraes já tivesse abdicado de parte da sua proeminência, para utilizar o linguajar do Barroso, não haveria um Xandão para o Elon Musk chutar nas redes sociais. Então, quero crer, Fabiola, você até fez uma pergunta no início do nosso programa, né? Precisamos mesmo continuar falando de Elon Musk? Infelizmente, estamos nós aqui a falar de um personagem altamente desqualificado. A última coisa que interessa ao Elon Musk é liberdade de expressão, é democracia, é Estado democrático de direito. O que interessa ao Elon Musk é dinheiro. E até vai mal das pernas o Twitter, que agora ele rebatizou de X, né? Desde que ele assumiu os negócios, a coisa vai mal lá. Então ele tem essa necessidade. Como ele monetiza o ódio, a esculhambação, a mentira, ele tem a necessidade de dar o pontapé inicial, de ser ele o guia-mor da desqualificação. Então, estamos nós aqui a falar desse personagem, né? Poderíamos estar falando de outros assuntos. Acho que o Supremo deveria refletir, Fabiola, sobre essa conjuntura e se tanta desqualificação serve para alguma coisa, é para isso, é para refletir sobre a conveniência de se qualificar.